Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e estou lendo com vocês o livro de Provérbios desde o dia 14. E agora, no dia primeiro, né, eu vou estar lendo o primeiro capítulo e a leitura continuará até o dia 13, completando assim o mês. Vamos lá para a nossa leitura, então, do primeiro capítulo de Provérbios. Propósito. Provérbios, propósito. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada, contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede a si mesmo se destrói. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abatesse sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão.
visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes, a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Amém? E termina aqui a nossa leitura, né, do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Então, os dois versículos que eu quero citar com você, o versículo que eu quero citar com vocês, né, falar um pouquinho mais, está escrito no versículo 7, né, do primeiro capítulo de Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui nesse versículo está falando sobre o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é o temor ao Senhor? Temor ao Senhor é uma profunda reverência, é um profundo respeito, uma profunda admiração. E a gente, uma maneira de respeitar o Senhor, mostrando esse profundo respeito, essa profunda admiração, é conhecendo a sua palavra. E a gente pode conhecer a palavra na igreja, numa igreja que a palavra genuína é pregada, lendo a Bíblia, buscando o Senhor em oração, e buscando a conhecer mais e mais o Senhor. E no livro de Êxodo, fala sobre os 10 mandamentos, né? Quem tiver curiosidade, vai lá no capítulo 20 de Êxodo, do 1 ao 17, que fala sobre os 10 mandamentos, que foi dados inicialmente para nós, no livro de Êxodo. E Jesus, quando veio, ele deu uma nova interpretação, uma resumida nesses mandamentos. E ele resumiu da seguinte forma, dizendo assim, eu vou ler para vocês, Mateus 28, do 34 ao 40, que diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, uma forma da gente reverenciar o Senhor, respeitar o Senhor de forma profunda, admirá-lo, é através da obediência a esse mandamento, a esses mandamentos, né? Que no caso, no Novo Testamento, o Senhor Jesus resumiu em 2, que é a gente amar ao Senhor, né, de todo o coração, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, uma vez eu vi num post no Face que tinha assim, era uma cerca, né, que separava, né, 2 pessoas de um lugar que a gente não tinha total visão do que era esse outro lugar após a cerca. E tinham 2 pessoas, uma dessas pulou e falou assim, deu a entender assim que ele não aceitava o obstáculo, que ele ia pular, né, que aquilo ali estava atrapalhando, de certa forma, ele, no caso.
E o outro falou, não, não faça isso, é uma proteção. Então, quando ele pulou direto para o abismo. Então, os mandamentos, né, que o Senhor Jesus nos dá, né, na realidade, ele é uma proteção, né, ele nos protege de infortúnios, de coisas ruins, de coisas que venham a nos prejudicar. Então, tudo tem um sentido, e o sentido é nos proteger, que nem no primeiro mandamento, ame ao Senhor de todo o seu coração, e ame ao próximo como a ti mesmo, né? A si mesmo. Isso daí é uma forma de proteção. Se a gente amar o Senhor de todo o nosso coração, a gente vai querer andar de uma forma que a gente agrade a Ele. E se a gente está agradando ao Senhor, o que a gente for fazer vai ser em benefício para nós mesmos. Nós vamos estar nos protegendo, porque a gente não vai fazer coisa ruim que agrida ao Senhor e nem ao nosso próximo, que é o segundo mandamento. E no segundo mandamento diz assim: ama ao próximo, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então eu vejo aí nesse mandamento um outro que está ali intrínseco, escondidinho, que diz para a gente nos amarmos. Porque como eu vou amar o meu próximo se eu não me amar? Como a gente vai amar o próximo como a nós mesmos se a gente não se ama? Então a gente tem que se amar primeiro, para depois a gente amar o nosso próximo. Nesse mandamento, já está subentendido que a gente se ama, já é um pré-requisito, porque se a gente não nos amarmos primeiro, não tem condição da gente amar o nosso próximo, porque o segundo mandamento diz, ame a si mesmo, ame o próximo como a si mesmo. Então, a sabedoria, né, o princípio do conhecimento, ele vem com o temor do Senhor. Então, se você tem temor ao Senhor, você tem uma profunda reverência ao Senhor, você tem um profundo amor ao Senhor, você busca conhecê-lo através da sua palavra, você o busca através da oração, o busca através de louvores, automaticamente você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento para lidar com a vida, com os desafios, com os momentos bons, com os momentos ruins. Então, a gente tem que ter esse temor ao Senhor e a gente mostra como? Conhecendo mais e mais, tendo desejo de buscá-lo. E a gente o busca como? Através das orações, buscando a conhecer a palavra, praticando aquilo que a palavra diz. E tão importante como conhecer aquilo que o Senhor deseja para nós, também é praticar. Porque não adianta a gente saber a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis a Apocalipse, estudar a Bíblia todos os dias, se no nosso dia a dia a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus. A gente está prejudicando o nosso próximo, a gente está maltratando o nosso próximo. A gente tem que buscar o Senhor, temer ao Senhor, né? E temendo ao Senhor, a gente vai ter o profundo respeito, o profundo amor, e a gente vai buscar ao Senhor. A gente vai buscar ao Senhor através dessa reverência, desse respeito, e vai querer conhecê-lo mais e mais. Isso vai nos dar conhecimento, vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai nos dar discernimento, para a gente viver um dia de cada vez. E uma oração que a gente tem que ter nos lábios
que eu gosto, assim, até de citar ela no meu aniversário, está em Salmo 90. Desculpa. Está no Salmo 90, no versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, a gente tem que pedir para o Senhor ajudar-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, pedir para o Senhor: Senhor, me dá desejo de conhecer a Tua palavra, me dá o desejo de estudar a Tua palavra, me dá a interpretação da Tua palavra, e buscar isso, buscar com fervor, buscar com afinco, conhecer o Senhor através da palavra. Isso nos dará sabedoria, nos dará discernimento, nos dará entendimento. E mesmo quando vier os dias ruins, os dias maus, a gente vai estar preparado para passar por eles. Porque o próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente precisa ter a palavra na nossa mente para nos ajudar a superar os desafios. Na palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E uma forma da gente conhecer o Senhor Jesus é através da palavra. Conhecendo a palavra. Na palavra do Senhor também, João 10:10 fala, né, que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, a gente vai nos proteger à medida que a gente temer ao Senhor, na medida que a gente conhecer a palavra, a gente vai superar os desafios que a vida nos apresentar, se a gente estiver em posse, né, do temor ao Senhor e buscando conhecer a Ele através da sua palavra. Porque fala em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E a gente conhece o Senhor Jesus como? Através da palavra. A gente conhece o Senhor Deus como? Através da palavra. A gente conhece o Espírito Santo através da palavra. Então, a gente precisa ter esse desejo, ter isso ardendo dentro do nosso coração. O desejo de estar pertinho do Senhor, buscando Ele nas nossas orações e buscando conhecê-lo através da palavra e colocando em prática aquilo que nós aprendemos com o Senhor através das orações e através da palavra. Amém? Amém. Então hoje eu vou ficando por aqui com o capítulo 1 de Provérbios e volto amanhã com o capítulo 2. Amém? Então até amanhã no capítulo 2 de Provérbios. Até amanhã, tchau! Fiquem com Deus, que o Senhor Deus os abençoe muitíssimo. Tchau!